E aí? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das perguntas mais importantes da química. O que faz uma reação acontecer, assim, por conta própria? Vamos juntos desvendar o segredo por trás do que realmente move o universo químico. Ok, vamos começar com uma coisa que todo mundo já viu. Um prego de ferro. Se a gente larga ele no tempo, ele enferruja. É um processo que acontece, é natural, espontâneo. Agora, alguém já viu o contrário? Um monte de ferrugem se juntando e virando um prego novinho em folha? Claro que não. Parece que a natureza tem uma direção preferida, sabe? Uma via de mão única. E a grande questão é, por quê? Essa simples observação leva a gente direto para o coração da nossa investigação de hoje. O que a gente precisa é de uma ferramenta, uma lei da ciência que consiga prever se um processo vai rolar sozinho ou não antes mesmo de começar. Então, bora agir como detetives e seguir as pistas que a química nos dá. Toda boa investigação começa pelo básico, né? E na química, o básico é energia. Tudo, absolutamente tudo, desde o gás dentro de um balão até um bloco de metal, tem o que a gente chama de energia interna. É basicamente a soma de toda a energia das partículas ali dentro. Esse é o nosso ponto de partida. A primeira regra da nossa investigação é a famosa lei da conservação de energia. Aquela história, a energia não se cria, não se perde, só se transforma. Ela pode mudar de forma, mas o total é sempre o mesmo. Isso é fundamental. Só que tem um problema. Se a energia total não muda, isso não explica por que o prego enferruja. Mas a ferrugem não vira prego de volta. A resposta não está na quantidade de energia, está em outra coisa. Bom, se a energia total não é a resposta, talvez o fluxo de energia seja. E isso leva a gente para a nossa primeira grande pista, a entalpia, que é basicamente o jeito científico de falar sobre o fluxo de calor numa reação. Pensa na entalpia como o conteúdo de calor de um sistema. Mas o que realmente interessa para a gente, o que a gente consegue medir, é a variação da entalpia. É o famoso ΔH. É ele que nos diz se uma reação está liberando calor para o ambiente ou, pelo contrário, se está absorvendo calor. E aqui a gente tem duas possibilidades. As reações exotérmicas, que têm um ΔH negativo, liberam calor. É o caso de uma fogueira. Já as reações endotérmicas, com ΔH positivo, absorvem calor, e aí o sistema esfria. A nossa intuição meio que diz que a natureza prefere os estados de menor energia, né? Então a primeira hipótese é simples. Os processos que acontecem sozinhos devem ser aqueles que liberam calor. Mas, como bons detetives, a gente precisa testar essa hipótese. Será que é tão simples assim? A espontaneidade é só uma questão de liberar calor e pronto? Será que a gente já resolveu o mistério ou está faltando alguma peça? E a resposta é um gigantesco não. As próprias fontes mostram pra gente que existem processos que acontecem sozinhos, mesmo absorvendo calor. Pensa num cubo de gelo derretendo num dia quente. Ele derrete espontaneamente, mas para isso ele absorve calor. Ou seja, a nossa primeira pista, a entalpia, não é suficiente, tem outro fator em jogo. E essa segunda pista, o fator que faltava, não tem a ver com a quantidade de energia, mas com a dispersão dela. Bem-vindos ao conceito de entropia, a tendência universal para a bagunça. Entropia é, basicamente, uma medida da desordem. Pensa no seu quarto. É muito mais fácil ele ficar bagunçado sozinho do que arrumado, não é? Manter arrumado dá trabalho. Na natureza é mais ou menos assim. A tendência natural é ir para a desordem, é espalhar a energia e a matéria. Quanto mais bagunçado um sistema, maior é a entropia dele. Isso é tão fundamental, mas tão fundamental que virou a segunda lei da termodinâmica. Em qualquer processo espontâneo, a desordem total do universo, ou seja, do sistema e de tudo ao redor dele, sempre aumenta. Por exemplo, quando um floco de neve se forma, a água se organiza, então a entropia dela diminui. Só que, para isso, ela libera calor, que aumenta a bagunça das moléculas de ar em volta. E esse aumento da bagunça no ar é maior do que a arrumação na água. No final das contas, a desordem sempre vence. Certo, vamos organizar as ideias. A gente tinha um mistério. Aí a gente achou duas pistas, duas tendências da natureza. A primeira é a tendência de buscar menos energia, liberando calor, que é a entalpia. A segunda é a tendência de buscar mais desordem, que é a entropia. A solução final, o desfecho do caso, tem que vir da combinação dessas duas forças. E o conceito que finalmente junta tudo isso e nos dá o veredito final sobre a espontaneidade é a energia livre de Gibbs, uma homenagem ao cientista Josiah Willard Gibbs. A energia livre de Gibbs é o nosso veredito final. Ela representa a energia que está realmente disponível para fazer a coisa acontecer, para realizar trabalho.
E a genialidade dela é justamente colocar as nossas duas pistas, a busca por menos energia e a busca por mais desordem, na mesma balança. E essa aqui é a ferramenta que a gente estava procurando. A variação da energia livre, o ΔG, é igual à variação da entalpia, o ΔH, menos a temperatura vezes a variação da entropia, o TΔS. Essa equação, na prática, coloca as duas tendências num cabo de guerra matemático. E o veredito é simples. Se a conta do ΔG der um resultado negativo, o processo é espontâneo. Ele vai acontecer. Se der positivo, não é espontâneo. E se der zero, o sistema está em equilíbrio. Caso resolvido. O mais legal dessa tabela é ver essa disputa acontecendo. Olha só, se uma reação libera calor e aumenta a bagunça, não tem nem o que discutir. O ΔG vai ser sempre negativo. A reação é sempre espontânea. O oposto também é verdade. Se ela absorve calor e ainda por cima tenta se organizar, nunca vai rolar. Mas o interessante são os outros dois casos. Neles, quem decide o jogo é a temperatura. Em temperaturas baixas, o fator energia, o ΔH, ganha. Mas em temperaturas altas, quem manda é a desordem, o ΔS. Isso mostra que a espontaneidade é bem mais complexa do que parece. E assim, a gente volta para o nosso prego. Ele enferruja porque a combinação da liberação de calor e do aumento da desordem resulta num ΔG negativo. Agora a gente tem a ferramenta para prever isso e muito mais. Para projetar baterias, entender processos biológicos, criar novos materiais, a pergunta que fica não é mais se uma reação vai acontecer. É, sabendo as regras do universo químico, o que a gente vai criar com elas.